Deus seja louvado, meus irmãos. A paz do Senhor Jesus. Abra sua Bíblia comigo no livro dos Salmos. Salmo 116. Salmos. Nós vamos ler o Salmo 116. Deus seja louvado. Amém? Encontrou aí? Salmo 116. Vamos ler juntos e você faz um compromisso comigo de quando a gente terminar de ler, você não fechar a sua Bíblia. Tá bom? Diz a palavra do Senhor no Salmo 116. Amo o Senhor, porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas. Porque inclinou para mim os seus ouvidos, eu o invocarei por toda a minha vida. Laços de morte me cercaram, e angústias do inferno se apoderaram de mim. Fiquei aflito e triste. Então eu invoquei o nome do Senhor. Ó Senhor, livra a minha alma. Compassivo e justo é o Senhor. O nosso Deus é misericordioso. O Senhor vela pelos simples. Quando eu estava prostrado, Ele me salvou. Ó minha alma, volte ao seu sossego, pois o Senhor tem sido bom para você. Pois livraste da morte a minha alma, das lágrimas os meus olhos, da queda os meus pés. Andarei na presença do Senhor, na terra dos viventes. Eu cria, mesmo quando eu disse, estou muito aflito. Eu disse na minha perturbação, todas as pessoas são mentirosas. Que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? Erguerei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo. Preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Senhor, eu sou de fato teu servo. Eu sou teu servo, filho da tua serva. Quebraste as correntes que me prendiam. A ti oferecerei sacrifícios de ações de graças e invocarei o nome do Senhor. Cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo, nos átrios da casa do Senhor, em seu meio, ó Jerusalém. Aleluia! Vamos repetir essa última palavra do Salmo. No 3, 1, 2, 3 e... Isso, assenta aí, por gentileza, em nome de Jesus. Eu acredito que se você é pai, mãe, enfim, se você já se envolveu no projeto de educar alguém, de educar uma criança, ok? Ou está se envolvendo agora, você talvez já tenha passado pela situação de ver alguém ali, entregar alguma coisa para o seu filho, enfim, para aquela criança que está sob os seus cuidados, e é como se aquela pessoa entregasse aquilo ali, e a criança simplesmente pegasse, virasse as costas e fosse embora feliz da vida. Então imagine que ao final do culto, você procura, talvez meu filho ou minha filha, enfim, ou filho de alguém, e entrega um picolé. Você quer um picolé? E a criança diz assim, sim, eu quero um picolé. Ah, então toma. A criança pega aquele picolé e vira as costas e vai embora. Isso já aconteceu com você, com o seu filho, fazendo isso com alguém? Talvez você se sinta como eu. Acho que já me senti, talvez já tenha acontecido, embora quase não acontece mais. Mas a gente dá vontade de ir lá, pegar aquele ser humaninho, na verdade, talvez a gente até faça, e dizer assim, como é que diz mesmo? Do que você está falando? Como é que diz, meu filho? Como é que diz, minha filha? Ah, obrigado. Aí a gente depois tem aquela conversa em casa, não é? Aquele sermão sobre gratidão. Explica sobre gratidão. E às vezes, para os outros, a gente diz assim, né? Tentando remediar um pouco as coisas. Ai, que menino mal educado, né? Ele não disse obrigado. Essa acontece, assim, o menino é meio mal educado porque é educado por nós, amém, gente?
E a gente falha na educação deles, não é isso mesmo? Mas essa história que talvez você já tenha passado algumas vezes, se você ainda não passou, quando você educar alguém, você vai passar provavelmente. Essa história mostra pra gente uma coisa. Mostra pra gente que, primeiro, picolé é algo gostoso pra caramba, amém? Então, você já sentiu o convite a continuar investindo na obra missionária através dos picolés. Segundo, é que a gratidão não é algo natural para a gente. A gratidão não é algo natural em nós. A gente precisa ser educado para a gratidão. Educado. A gratidão é algo, uma virtude, uma característica do nosso caráter que precisa ser desenvolvida, que a gente precisa ser treinado, não apenas com relação aos picolés que as pessoas adultas entregam para a gente no final do culto. Não. A gratidão é algo no qual a gente precisa ser treinado, no qual a gente precisa ser educado, especialmente no nosso relacionamento com Deus. Especialmente no nosso relacionamento com Deus. E hoje eu quero falar com vocês sobre isso, sobre uma vida educada na gratidão. Uma vida educada na gratidão. E olha, certamente esse tema tem tudo a ver com o tempo que a gente vive, com essa época do ano, não é verdade? Afinal, estamos em novembro, daqui a alguns dias nós vamos, acredito que a maioria, se não todos, enfim, se ainda não é um hábito da sua família, seria muito bom se você transformasse num hábito, numa celebração na sua casa, o Thanksgiving. Um tempo de gratidão, um tempo em que a gente, um pouquinho diferente do que aconteceu no passado, mas a gente pode parar e lembrar de todas as dádivas, de todas as conquistas que Deus trouxe às nossas vidas durante todo esse ano. No passado tinha a ver com a colheita, como eu acredito que a maioria aqui não tem que trabalhar na lavoura, não é verdade? Embora trabalhe de outras formas. Mas o Thanksgiving pode ser uma excelente oportunidade de você educar a sua vida, a sua família na gratidão. E esse salmo que nós lemos é um salmo, gente, que eu não sei quanto a você, mas quando eu leio esse salmo, é como se a gratidão pulasse assim em cima de mim. É como se a gratidão me alcançasse. E existem, nesse salmo aqui que nós acabamos de ler, princípios, recursos para que a gente não apenas possa pensar se nós estamos realmente sendo gratos a Deus, mas a gente possa também aprender os benefícios de viver uma vida de gratidão a Deus. E a gente começa observando que esse negócio de ser grato a Deus não tem nada a ver com o fato da gente querer ter uma vida feliz, confortável e em paz o tempo todo. Porque talvez, enquanto alguém está falando com você sobre gratidão, você possa estar trazendo aí à sua memória os desafios, as lutas pelas quais você passou, ou que talvez você esteja passando nesse exato momento. Aí você olha e diz assim: Linderson, como é que eu vou ter uma vida de gratidão se eu não tenho uma vida de perfeição? Talvez esse seja o primeiro grande erro. É a gente achar que a gratidão tem a ver com o fato da gente estar tranquilo, estar em paz, estar se sentindo bem ou estar se sentindo feliz. E sabe que o Salmo já começa mostrando isso para a gente. Leia comigo, por exemplo, observe comigo aí o verso 3. Olha o verso 3 que diz: laços de morte me cercaram, e angústias do inferno se apoderaram de mim. Fiquei aflito e triste. Então invoquei o nome do Senhor. Aí ele diz: ó Senhor, livra a minha alma. Sabe, meus irmãos, existem muitas pessoas que no nosso meio, pessoas bem intencionadas, acabaram transformando a ideia de ser grato a Deus, louvar a Deus, adorar a Deus, acabaram transformando isso numa espécie de um xarope doce muito enjoativo. Sabe um xarope doce?
Você lembra aqueles xaropes que você tomava, doce, assim, que aquilo ficava grudando em você? Aí as pessoas transformaram a gratidão a Deus numa coisa que te diz assim: esqueça os seus problemas, deixe os seus problemas lá fora e só adore a Deus. Mas não é isso que a gente vê aqui o salmista apresentando para a gente, não. O que a gente vê o salmista apresentando nesse salmo de gratidão é a ideia de quê? De que sim, mesmo na vida daqueles que são gratos a Deus, que tem uma vida de adoração a nosso Deus, haverão 2 momentos que ele diz aqui. Ele fala: estive aflito e triste. Talvez se a gente pudesse usar outras palavras, não é? Aí eu tive preocupado da vida e desanimado. Por quê? Porque essas experiências, meus irmãos, de aflição e de preocupação, de aflição e de tristeza, elas não têm a ver com o fato de nós sermos pessoas mais ou menos próximas de Deus. Elas não têm a ver com o fato do diabo estar mais perto ou mais longe de nós. Essas experiências, meus irmãos, de aflição e de tristeza, elas têm a ver com o fato de nós sermos vasos de barro, seres humanos, que vivemos num mundo onde o pecado está aí. Vivemos num mundo, meus irmãos, que se afastou de Deus, onde o pecado entrou e a morte está agindo. Portanto, deixa eu trazer para você uma palavra de esperança, especialmente para você que pode estar sentindo, carregando dentro de você agora, que você olha para dentro aí de você encontra vestígios de aflição, de tristeza. Talvez você encontre agora, enquanto me ouve, vestígios de desesperança, de desânimo e de confusão. Talvez você encontre sinais de depressão dentro do seu coração. Eu quero dizer para você que ainda que você esteja experimentando esses momentos de dor, de aflição, de desorientação, talvez você esteja confuso, talvez você tenha recebido uma notícia muito difícil nos últimos dias e simplesmente não saiba o que será do seu futuro. A mensagem ou a palavra que eu quero trazer para você logo nos primeiros minutos dessa reflexão é: ainda em meio à aflição e à tristeza, ainda em meio à ansiedade, é possível você experimentar uma vida de gratidão ao nosso Deus. E essa gratidão, essa vida de louvor, ela vai equipar você, vai capacitar você para que você consiga, sim, passar por esses momentos difíceis, mas passar de uma forma que você chegue ao final desse período mais forte, amém? Mais santo, amém? Mais íntimo de Deus, sim, mais íntimo de Deus. É aquela história, né? Talvez você já tenha ouvido aquela música como eu e gosto tanto. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas. E tem hora que Deus não vai abrir o mar e Ele vai te dizer: meu filho, pula aí e começa a dar abraçada e pernada até onde o seu fôlego der conta, e eu estarei com você. Eu estarei com você. Tem hora que Ele abre, tomara que Ele abra sempre para mim, tá? Para você também. Mas tem hora que Ele não abre, não. Senhor, então, o Senhor pode abrir o mar. Sim, meu filho, eu posso. O Senhor pode. Sim, meu filho, eu posso. Então, e Senhor, o Senhor pode fazer um milagre. Sim, meu filho, eu posso. Faz um milagre. Sim, eu já estou fazendo. Qual, Senhor? Eu estou te dando força nos braços e nas pernas. Se joga. Agora, eu não estou te chamando e não estou te dizendo que uma vida de gratidão a Deus, conforme ela está transbordando aqui nesse salmo, é uma vida que a gente simplesmente tenta construir em cima de areia.
Existe um terreno sólido, uma base sólida, sobre a qual a gratidão do salmista está construída. E essa base sólida, qual é? Essa base sólida não são os acontecimentos. Essa base sólida não são as notícias. Essa base sólida tem a ver com o caráter de Deus. Olhe comigo os versos 5 a 7. Perceba como no verso 5 a 7, depois que o salmista diz aqui, livra minha alma, no verso 4, ele começa aqui no verso 5 a falar sobre o caráter de Deus. Ele diz, compassivo e justo é o Senhor. Um Deus compassivo e justo. Ele diz, o nosso Deus é misericordioso. Perceba o verso 8, o verso 6. O Senhor vela pelos simples, o Senhor vigia a vida de gente simples, gente frágil. Olha o verso 7. Aí o verso 7 ele diz, minha alma, volte ao seu sossego, pois o Senhor tem sido bom para com você. Presta atenção. A gratidão e o louvor a Deus, mesmo nos momentos difíceis, não tem a ver com uma espécie assim de otimismo apenas. Não, eu sei que vai dar tudo certo. Calma, tem hora que a gente não sabe que vai dar tudo certo. Tem hora que a gente não tem essa convicção. Mas tem algo aqui que o salmista está dizendo assim, minha alma, volte ao seu sossego, volte a descansar. Mas não é porque vai dar tudo certo. Mas não é porque chegou uma notícia boa. Mas não é porque chegou o refund do seu tax, minha alma. Descansa, minha alma, volte ao seu sossego. Por quê? Porque o Deus que vela por você, Ele tem um caráter digno de toda a nossa confiança. Ele tem um caráter no qual você pode confiar absolutamente. Perceba, o salmista está dizendo aqui sobre o caráter de Deus. Deus é compassivo e justo, ou seja, Deus é compassivo, Ele não é indiferente. Ele não está olhando para o meu sofrimento e dizendo assim, vai lá. Ele não está olhando para você, voltando envergonhado depois do pecado, dizendo assim, eu avisei que você não ia dar conta, eu avisei que você ia cair, eu avisei que você ia errar. E agora, o que você tem a me dizer? A gente pode ser grato a Deus, até mesmo nos momentos das nossas quedas, porque Ele é compassivo, ou seja, o coração de Deus se comove conosco. O coração de Deus, eu vou usar expressões humanas para falar de Deus, porque eu não tenho outras expressões. Eu, como ser humano, tenho que usar expressões humanas para falar de Deus. Então eu vou dizer para você, presta atenção. O coração de Deus sente o que está acontecendo com você. Ele sente se você está se ferindo, se você está errando, se você está se afastando dele. O coração dele se comove, o coração dele lamenta. Mas se você decide voltar para Ele, confiar no caráter dEle, se você decide dizer, errei, é verdade, a culpa é minha mesmo, é verdade, eu poderia ter evitado tudo isso, mas eu não fiz e estou aqui agora para te pedir, Deus, me recebe novamente, restaura a minha alma, cura o meu corpo, renova a minha alegria. Se você fizer isso, Ele vai se alegrar. Então a nossa gratidão
a nossa gratidão quando a gente estuda matemática, a gente aprende assim umas coisas. Aliás, matemática não estuda química ou física. A temperatura ou a pressão do ar é inversamente proporcional à temperatura. Ou seja, quanto maior é um, menor é o outro. Deixa eu dizer uma coisa para você. Certamente, quanto maior é o seu conhecimento sobre o caráter de Deus, mais espaço a gratidão terá dentro de você. Sabe por quê? Porque você vai estar olhando para o sofrimento e vai dizer, como é que eu agradeço no meio do sofrimento? Eu não estou feliz. E aí você vai se lembrar, gratidão não tem nada a ver com felicidade. Felicidade, na maior parte das vezes, tem a ver com uma reação emocional. A gratidão não é necessariamente algo que começa nas emoções. A gratidão é uma postura do seu coração, do seu caráter, onde você diz, Senhor, está doendo muito. Eu acho até que já era a hora desse negócio ter acabado, Senhor. Eu acho até, Senhor, que já era a hora desse perrengue, já era a hora desse problema ter acabado. Mas sabe de uma coisa? Ainda que não me sentindo feliz, ainda que não me sentindo confortável, o meu coração descansa. Por quê? Porque eu sei que o Deus que me trouxe para esse lugar de desconforto me ama, vela por mim, Ele está acompanhando o meu dilema, Ele está acompanhando o meu sofrimento. Então eu não sei o quê, mas sei que isso promoverá duas coisas, Senhor: louvor e glória ao Teu nome e bem para a minha alma. Louvor e glória ao Teu nome e bem para a minha alma. Então perceba que o foco, o centro, o alicerce sobre o qual você constrói uma vida de gratidão acabou de mudar. Não são as circunstâncias, também não são os seus sentimentos. Você constrói uma vida de gratidão olhando para o caráter de Deus. Pastor, mas eu não dou conta. Agora que você descobriu isso, bem-vindo ao clube. Está cheio de gente aqui que também não dá. Não, pastor, mas e aquela pessoa lá que está vivendo mais perto de Deus? Você acha que ele está mais perto de Deus? Você acha que ele está louvando a Deus no meio da crise? Você acha que ele conseguiu atravessar o mar a nado porque ele é muito bom? Não. É porque acompanhando a vida dele, sustentando a vida dele, velando o processo dele, havia um Deus misericordioso, todo-poderoso e Deus presente. E só para você ficar sabendo, esse é o mesmo Deus que está esperando, entre aspas, um convite seu para poder caminhar com você nas suas jornadas. Caminhar com você nas suas jornadas. Realmente você não dá conta. Ponto. É isso mesmo. Então o que eu faço? Para de confiar de uma vez por todas em você mesmo e se entrega completamente ao caráter de Deus. Simplesmente isso. Para de confiar em você e começa a aprender e a adorar e a estar mais perto desse Deus que é completamente amável. Completamente amável. Então, nossa alma descansa, e descansa, ainda que no meio das dificuldades, porque o caráter do nosso Deus não muda. Porque o caráter do nosso Deus não muda. E perceba que o descanso em Deus, esse descanso que a gratidão proporciona na vida do salmista, meus irmãos, não é um descanso que ele vai viver isolado, não é um descanso que ele vai viver trancado lá em quatro paredes, longe do mundo. Não, é um descanso que ele vai viver num lugar que ele chama aqui de a terra dos viventes. Olhe comigo o verso 8. Olha que bonito o verso 8.
Pois livraste da morte a minha alma, das lágrimas os meus olhos, da queda os meus pés. Ou seja, Deus me deu livramento. E o que eu vou fazer? Andarei na presença do Senhor na terra dos viventes. Eu cria, mesmo quando eu disse, eu estou muito aflito. Eu disse na minha perturbação, todas as pessoas são mentirosas. O que esse homem está fazendo aqui? Esse homem está aqui numa segunda-feira, 10 horas da manhã, enfrentando os primeiros problemas de um longo dia de trabalho. Ele está na terra dos viventes. Sim, sim. Porque as nossas experiências de gratidão e de adoração, onde o nosso coração transborda de alegria e louvor quando a gente se lembra do caráter de Deus, essas coisas fazem, sabe o que com a gente? Nos arremessam para a vida. Nos arremessam para a vida. Não nos dão uma anestesia. Não nos fazem esquecer os problemas. Nos equipa para lidar com eles. E talvez aqui, meus irmãos, haja algo muito importante que a gente tem que se lembrar para viver uma vida de gratidão. E o que a gente precisa se lembrar aqui? A gente precisa se lembrar aqui que se nós não tivermos consciência da presença de Deus, a vida na terra dos viventes vai nos devorar. Se não tivermos consciência da presença de Deus, como ele diz aqui, a vida na terra dos viventes vai nos devorar. Por quê? Porque, perceba, o salmista está falando aqui de decepções que ele teve na terra dos viventes. Ele chegou e disse aqui, eu estou muito aflito. Eu creio. Ele disse, eu tinha fé. Eu cria, mas o que saiu da minha boca é, eu estou muito aflito, eu estou desesperado. O que ele diz aqui? Olha, eu disse na minha perturbação, todos os homens são mentirosos. Todos os homens são mentirosos. E esse é um dos grandes dilemas, gente, que a gente tem para viver uma vida de gratidão a Deus. É o fato de que nós estamos o tempo todo aqui na terra dos viventes, cercado por gente que não conhece a bondade de Deus, que não conhece a misericórdia de Deus, que não conhece a justiça de Deus, e anda pela terra dos viventes fazendo mal, anda pela terra dos viventes dando golpe, anda pela terra dos viventes caluniando, anda pela terra dos viventes trapaceando. E sabe o que a gente tem que fazer para manter um coração de gratidão, ainda que na terra dos viventes? Você tem que fazer uma escolha. Qual é a escolha? Na terra dos viventes, tem duas presenças. A presença desse Deus justo, que vela por sua vida, que faz o bem pela sua alma, e tem a presença do príncipe desse mundo. Tem a presença da maldade. Tem a presença da injustiça. A grande escolha que a gente precisa fazer para não perder o juízo é o seguinte: qual dessas duas presenças será determinante na minha vida? Eu vou tomar as minhas decisões na terra dos viventes, levando em última instância, levando em consideração o quê? O Deus justo, poderoso, misericordioso, que está cuidando de mim, ou o mal que está tentando me devorar. Sabe por quê? Porque se você anda na terra dos viventes, sem essa consciência da presença de Deus cuidando de você, você vai ficar paranoico. Você vai desenvolver mania de perseguição. A sua saúde mental, emocional,
não vai dar conta. Você acorda de manhã, na terra dos viventes, se alimenta de uma notícia de uma invasão terrorista. Aí você vai caminhando mais um pouco lá na terra dos viventes, você encontra lá no seu ambiente de trabalho, quem sabe um líder, um chefe mal educado, um colega de trabalho da boca suja. O outro, lá no grupo, onde você está no grupo do seu trabalho, mandando lá no WhatsApp do grupo do seu trabalho um monte de imoralidade. E aí você vai daqui a pouco levar o seu carro para consertar, e talvez aquela pessoa que está lá está querendo explorar você. E aí aquela informação, aquela notícia boa que você tinha que receber, você não recebeu. E aí você tem que lidar com a falta de boa vontade do funcionário lá que tem que te dar o permit de trabalho. E você vai acumulando essas coisas. E às vezes a gente passa o dia inteiro na terra dos viventes, sem se lembrar da presença do Deus que vela, que cuida, que vigia a nossa vida. E o resultado qual é, meus irmãos? O resultado de quem vive na terra dos viventes, no mundo caído, sem se conectar com a presença de Deus, o resultado é o quê? Adoecimento. Não, pastor, mas eu estou aqui forte, eu fiz os meus testes, meus sangue, os parâmetros do meu sangue estão tudo bem, eu estou no peso, está tudo certinho, está tudo bem, só não mexe comigo. Está tudo bem com a minha saúde, mas assim, eu dou um boi para entrar numa briga e uma boiada para não sair. Eu estou bem de saúde, pastor, graças a Deus, Deus é bom, mas assim, não confio em ninguém não, pastor. Não dá para confiar em ninguém mais não. Aí você quer dizer para mim que está bem de saúde? Talvez o seu corpo ainda não tenha sinalizado qualquer tipo de doença, mas a sua alma já pode ter sido devorada pelos princípios que governam a terra dos viventes. E aí, pastor, o que eu faço? Aí você vai ter que se reconciliar com a presença desse Deus que é bom, que é justo e que não está indiferente à sua vida. Você vai ter que se reconciliar com a graça de Deus, não com a graça de Deus que vai te alcançar. Você vai ter que se reconciliar com a graça de Deus que está te mantendo vivo. Eu quero dizer isso para você. Eu quero dizer para você, quando falar sobre você se reconciliar com a presença de Deus, se lembrar da presença do seu Pai eterno, eu quero dizer que essa presença não vai agir em você depois que você reconhecê-la. Essa presença já está agindo em você. Foi essa presença que esteve ao seu lado a noite inteira, cuidando de você enquanto você dormia, para que você não tivesse um aneurisma, para que você não tivesse uma parada cardíaca, para que você acordasse. Essa é a presença, essa é a graça que está disponível a você e que, portanto, para você não perder o juízo na terra dos viventes, o que você faz? Você faz como o salmista. Eu até vou para a terra dos viventes, que não tem como. Amanhã tem que estar lá. Mas é o seguinte, eu não vou sozinho. Aleluia. Eu não vou sozinho. Eu não vou sozinho. A consciência da presença dele vai comigo. Vai comigo. Ainda que eu não sinta. Ainda que eu não sinta. Pastor, você não tem ideia como é o meu ambiente de trabalho.
Eu não tenho mesmo. Mas talvez os demônios que agem lá no seu ambiente de trabalho, talvez não tenham a menor ideia de como é o poder do Deus que habita no seu coração. Pastor, o senhor não sabe como é que aquele homem, aquela mulher com que eu trabalho, como é que aquilo faz mal para mim. Eu termino o meu dia arrasado e eu digo assim, há muito mais poder no Espírito que habita na sua vida do que no Espírito que habita no mundo. O que você precisa em Deus é criar uma consciência da presença desse Espírito na sua vida. Presta atenção, você é crente, nasceu de novo? Amém, sim ou não? Amém. Então não é que a presença vem de lá até você. Não é isso que a Bíblia me ensina. A Bíblia me ensina que a presença, que o Espírito habita em você, mora em você. Então não é um trem que vem de lá para cá, é um trem que veio até mim, é uma presença santa que veio morar em mim depois que eu me converti. E o que eu preciso fazer? O que eu preciso é encontrar meios de me conectar com essa presença que está em mim e transbordar dela, transbordar dessa presença. E a gratidão e o louvor e a ação de graças são esses meios que a presença de Deus nos alcança. Então, sabe, meus irmãos, às vezes a gente se esquece do poder de uma cantaroladinha. A ansiedade visitou, aquela raiva veio. Você está orando dizendo assim, Senhor, não me dá força não, se o Senhor me der eu quebro tudo. Aí você, sei lá, a minha alma andava longe do caminho do céu. Eu era pobre, desprezível, pecador. E você está lá dentro de você. Tem uma luta, porque você aprendeu a resolver tudo na base da knife, da peixeira. Aprendeu, escreveu, não leu, volta para a escola. Comigo é assim, ó. Aí você lembra lá, né? Mas Jesus transformou minhas trevas em luz, quando Ele estendeu a sua mão para mim. Quando Jesus estendeu a sua mão, quando Ele estendeu a sua mão para mim, eu era pobre, perdido, sem Deus. Aí eu vou dar um tchauzinho com um dedo para você, que nesse aqui não é outro dedo. Quando Ele estendeu a sua mão para mim. Chegou a notícia ruim, a mensagem. E agora me regozijo, desde que eu aceitei. Né? Sossegar. E o diabo fez chegar até você aquela imagem que você não deve ver. Aí você lembra dessas coisas. Entende? O que é isso? Para mim. O que é isso? O que é isso? Isso é um mistério que só os santos podem desfrutar. O camarada, para resolver a angústia dele por aí, ele tem que ir lá num terreiro escondido, comprar isso, comprar aquilo, contratar fulano, contratar cicrano, beltrano, e
derramar sangue, e o outro, e aquela coisa toda. E você está lá, uma cantaroladinha. Porque a presença habita em você. E o que você faz? Você simplesmente se volta para ela e deixa ela jorrar. Como disse Jesus, aqueles que creem em mim, como diz as Escrituras, do seu interior jorrarão rios de água viva. E isso ele dizia a respeito do Espírito que aqueles que creriam nele receberiam. Glória a Deus misturado com aleluia. O detalhe é que esse negócio de mexer com a presença de Deus, de ser grato a Deus, de gratidão a Deus, provoca um negócio na gente. Provoca algo. Que algo é? É a pergunta do verso 12. A pergunta do verso 12. O salmista pergunta: que darei eu ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? Linderson, quando eu me lembro do que Jesus fez, quando eu tenho uma coisa que vem em mim, Linderson, que diz assim: o que eu tenho que fazer para Deus agora? Não é possível. Eu tenho que responder a tanta bondade de Deus. Olha aqui, tanta bondade que vem sobre nós. A gente diz assim: o que eu tenho que fazer agora? Que respostas essa graça está esperando de mim? Que resposta essa graça está esperando de mim? E aí eu quero mostrar para você o que Deus espera de um coração que em gratidão reconhece o que Ele fez. Isso aqui pode mexer com você profundamente. Pode tirar o seu juízo. Olha só. Verso 13. O salmista responde o que ele vai fazer como resposta a tanta bondade de Deus. Ele diz: erguerei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Erguerei o cálice da salvação. Presta atenção. Imagine isso daqui. Um homem recebendo seus convidados na sua casa e honrando os seus convidados, oferecendo, na antiguidade, oferecendo aos seus convidados um cálice transbordante de vinho, o vinho como um símbolo da alegria. Aí o salmista está dizendo: o que eu vou dar para Deus como resposta, como pagamento pela minha salvação? Aí ele diz assim: eu não vou dar coisa nenhuma para Ele. O que eu vou fazer? O que eu vou fazer é receber. A única coisa que um Deus que te dá pela graça quer que você faça é se abrir para receber. É se abrir para mais, é se abrir para mais graça, para mais bondade. Então o salmista diz assim: o que eu vou fazer? Eu me lembrei da bondade de Deus, eu me lembrei de onde Deus me tirou, eu me lembrei do que Ele fez por mim, eu me lembrei de tudo que Ele fez na minha história, e agora o que Deus quer que eu faça? Ele quer que você pegue esse cálice da graça e levante esse cálice como quem diz: eu recebo essa bondade, eu recebo essa misericórdia, ela é infinita, é uma misericórdia que não pode ser controlada,
É uma misericórdia que não tem fim, como diz um salmo, porque o seu amor, a sua benignidade dura para sempre. Pastor, o que Deus quer que eu faça para Ele, quando eu me lembro que Ele me amou, perdoou os meus pecados e me encheu do Espírito? Ele quer que no primeiro momento você se abra para isso e se delicie na presença dEle, e desfrute do amor dEle, e desfrute da graça dEle. Essa é a primeira coisa que você tem que fazer. A primeira coisa que Deus quer que você faça essa noite é beber o cálice da graça dele, é o cálice da salvação. Está aqui, meu filho, eu estou te ofertando a salvação. Está aqui, minha filha, eu estou te ofertando o meu amor. Está aqui, meu filho, eu estou te ofertando a restauração. Está aqui, meu filho, eu estou te ofertando o perdão. Está aqui, meu filho, eu estou te ofertando o renovo. Pastor, e aí agora o que eu faço? Bebe isso em goles grandes. Desfrute do cálice da graça de Deus, até que aquilo comece a transbordar de você. Se deleite nisso. Por quê? Porque pessoas que não bebem a goles, sabe gole barulhento? Opa! Vai estar sedento mesmo esse aí, né? Então, gente que não bebe o cálice da salvação assim, não consegue testemunhar para quem está sedento. Não consegue testemunhar para quem tem sede. E o que o mundo, o que a terra dos viventes está esperando é o testemunho, através de gratidão, através de louvor, através de adoração. É o testemunho de pessoas que, entre aspas, se embriagaram bebendo do cálice da misericórdia de Deus. Não é gente azeda, não é gente azeda, gente que pega a salvação e ao invés de transformá-la e apresentá-la, erguê-la como um cálice a ser bebido, apresenta ela como um dente de alho, como uma cebola. A melhor coisa que você pode fazer, a melhor coisa que você pode fazer com a salvação que Deus te deu, para testemunhar dela, é desfrutar dela na presença dos seus amigos. É por isso que o salmista diz aqui, olha, eu erguerei o cálice da salvação e cumprirei os meus votos na presença de todo o seu povo. Ou seja, eu vou receber, eu vou me apropriar de tudo aquilo que o amor de Deus tem disponível para mim, mas eu não vou fazer isso secretamente, eu vou fazer isso como um testemunho. Eu vou viver a salvação de forma pública. Eu vou viver a salvação intencionalmente na frente do meu vizinho, na frente do meu patrão. Eu vou viver a salvação na frente do meu médico. Eu vou viver a salvação na frente dos meus filhos. Eu vou beber o cálice da salvação na frente do policial que mandar o meu carro parar. Eu vou beber o cálice da salvação quando eu estiver lidando com o meu chefe chato. Eu vou experimentar o cálice da salvação na frente dos meus irmãos. Por quê, meus irmãos? Por quê? Porque os nossos irmãos, as pessoas que estão ao nosso redor, precisam se sentir atraídas por esse cálice. Elas precisam se sentir atraídas por esse cálice. Aqui é que há uma vida que glorifica a Deus. Glorificar a Deus não tem a ver com apenas a gente dizer glória a Deus, aleluia, glória a Deus, oh glória, glorifica, oh glória. Não tem só a ver com isso não.
Mas glorificar a Deus tem a ver com a gente beber de tal forma o cálice da salvação, que aqueles que estão ao nosso redor começam a reparar a garganta seca deles. A garganta seca. É aquele momento que você, segunda-feira, cedo, com neve, enfim, rodeado de gente mal-humorada, você consegue chegar no seu trabalho, transbordando gratidão a Deus por mais um dia de vida. E esse pessoal começa a ficar como assim você não xinga? Como assim você tem saudade da sua mulher, da sua esposa? Como assim? Que história é essa? Como assim você quer ter mais um filho? Num mundo terrível desse, criança é caro. Como assim você quer ter mais um filho? Como assim você vai diminuir a sua carga horária? Como assim? Sabe o que é isso, meus irmãos? É um santo de Deus, uma santa de Deus, erguendo o cálice da salvação e desfrutando dele em público. Deixa eu dizer uma coisa para você. Pastor, o que eu preciso fazer para dar testemunho? Nada. Eu tenho que te dizer isso. Se você já vive uma vida de gratidão, uma vida de louvor, uma vida em que você diz: Senhor, eu recebo esse cálice e eu quero bebê-lo todos os dias. Se é isso, o que você precisa fazer? Mais nada. Basta continuar fazendo exatamente o que você já faz, confiando no Deus que vela pela sua vida, expressando essa confiança através de oração, louvor, adoração, mesmo que as circunstâncias não sejam favoráveis, e bebendo, desfrutando de tudo aquilo que Deus tem colocado à sua disposição. Só faça isso. Só beba o cálice da salvação na presença dos seus irmãos, dos seus amigos, dos seus filhos. E eles vão perceber aquela boca seca. E eles vão te perguntar por esse cálice. E eles vão te perguntar por esse cálice. Amém, meus irmãos? Podemos orar? Quero que você fique de pé comigo. Quero que você fique de pé comigo. Ei, glória. Podemos cantar um louvor ao nosso Deus? Só que eu não vou cantar, né? Vocês viram que... Olha aqui para mim. Não perca o seu foco. Talvez você foi criado ou criada num ambiente de murmuração. Olha aqui para mim. Talvez você seja como aquela criança. Aquela criança, essa é boa, hein? Não foi assim. É bem essa aí. Talvez você foi criado como aquela criança, aqui do começo da minha história, que não foi educado na gratidão. Cresceu num ambiente onde a reclamação, a murmuração, a falta, a ausência foi muito maior. Mas deixa eu te dizer uma coisa. O Espírito Santo quer te educar, quer te treinar para a gratidão. Talvez o seu sentimento seja: pastor, eu tenho tanta amargura dentro de mim. É tão difícil para mim ser grato, é tão difícil para mim olhar o lado bom das coisas, é tão difícil para mim, pastor, ter esperança, é tão difícil para mim.
Eu sempre acho que as pessoas estão me devendo. Eu sempre acho que a minha esposa, que o meu marido, que os meus filhos estão me devendo alguma coisa. Eu estou sempre cobrando as pessoas. Eu queria, em nome de Jesus, que você me deixasse orar por você. Você me deixasse orar por você. E eu queria fazer um chamado para você. Você que diz assim: pastor, eu sinto que preciso ser mais grato ou mais grata a Deus. E eu queria fazer um compromisso essa noite de gratidão ao meu Senhor. Quem sabe você saísse do seu lugar e viesse aqui à frente para a gente orar com você. Você que diz: eu preciso ser mais grato. Eu preciso ser mais grato. Eu preciso ser mais grato. A gente vai orar junto, porque eu também preciso. É mais fácil para mim reclamar, viu? Vou dizer para vocês que é mais a mim reclamar. E a gente vai cantar esse louvor e nós vamos adorar o nosso Deus. Vamos adorar o nosso Deus. Aí você pode, aqui na frente, você pode ir dizendo: Deus, eu quero ser grato por isso, eu quero ser grato por aquilo. Eu confesso a minha ingratidão, eu confesso a minha murmuração. Vamos cantar, vamos cantar. Te amo, Deus, pois tua misericórdia nunca falhou. Estou seguro em tuas mãos. Do momento em que levanto até o meu deitar, eu cantarei a bondade de Deus. Em todo tempo és fiel. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. Amo tua voz, tu me guias pelo fogo, na escuridão, tua presença é real. Te conheço como Pai e amigo também. Tenho vivido a bondade de Deus. Em todo tempo és fiel. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. Bondade que me segue até o fim. Bondade que me segue até o fim. Minha vida dou e rendido estou, tudo entregarei. Bondade que me segue até o fim. Bondade que me segue até o fim. Bondade que me segue até o fim. Minha vida dou e rendido estou, tudo entregarei a ti. Bondade que me segue até o fim. Seu nome é santo, Senhor, nós te agradecemos. Ei,
Papai, a gente está respirando, ó. A gente respira, Senhor. A gente está de pé aqui nesse lugar. Um monte de gente melhor que a gente não acordou hoje, Senhor. Um monte de gente melhor que a gente não acordou. Um monte de maridos melhores que eu, Senhor, ficaram viúvos hoje. Um monte de esposas melhores do que a minha ficaram viúvas hoje. E o Senhor nos preservou, está nos preservando. Quantos colegas de infância, Senhor, meus, tiveram a vida tragada pela violência, pelas drogas. E o Senhor é tão bondoso que perdoou os meus pecados. Me lavou cada um de nós aqui. Deu uma escovada com o sangue em cada um de nós aqui. Eita glória! Cada um de nós aqui lavou. Aquela capetada toda foi embora. O medo foi embora. O vício foi embora. Ei, Deus, o Senhor é bom. Aquela vontade de morrer, foi embora também. Em todo tempo és fiel. Oh, meu Deus, coisa boa demais. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. Aquela solidão, Senhor. Eita, aquela solidão. O Senhor faz o solitário habitar em família. Obrigado pela família que o Senhor nos deu. Obrigado pela família que o Senhor nos deu. O Senhor deu profissões aqui, Senhor. Tinha gente aqui, papai, de nós, que ninguém confiava nem para vigiar, sei lá, nem para vigiar nada. E o Senhor nos deu profissão, Senhor. O Senhor nos deu profissão, trabalho, capacidade de aplicar força e produzir riquezas. O Senhor nos deu isso. Oh, Senhor, o Senhor nos deu uma família espiritual. Eu não sou mais escravo. Vamos cantar. Do medo. Canta essa também. Eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Abre o mar. Abre o mar pra eu passar por ele. Perfeito amor que me alcançou. Me resgatou e agora eu posso cantar. Eu sou De novo, canta de novo. de Deus. Abriu o mar. Abriu o mar pra eu passar por ele. Perfeito amor que me alcançou. Me resgatou e agora eu posso cantar. Eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de
de Deus. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Mexer com a gente não é fácil mesmo, viu? Mexer com a gente não é fácil. Nem a morte. Para pra pensar. Não é do diabo ficar endemoniado de raiva mesmo? Os caras que nem a morte tiram o louvor dos lábios deles. Olha, você não presta nem pra morte. Aleluia. Olha aqui. Olha aqui para mim. Faz de conta que a salvação. Faz de conta que a salvação em Jesus, o perdão de Jesus, a reconciliação de Jesus, é como esse, digamos que seja esse cálice aqui, que o Senhor está te oferecendo essa noite. Você que diz assim: pastor, eu nunca me abri de verdade para essa salvação em Jesus. Já ouvi falar muito, desde pequenininho eu ouço falar, mas eu mesmo nunca fui lá nas mãos dele e peguei o cálice para mim. Ou então você diz: não, pastor, até peguei esse cálice um tempo da minha vida, até peguei. Eu senti o gosto, pastor. Eu dei umas goladas, mas eu me afastei. Então, tem alguém aqui essa noite que quer dizer assim: não, eu quero receber esse cálice. Eu quero me abrir e eu quero abraçar e receber o cálice da salvação que Jesus está me oferecendo. Tem alguém aqui essa noite e você gostaria de fazer assim com a sua mão para eu ver você? Se você está aqui, ou se você de repente já foi um cristão ativo, já foi um cristão que vivia isso que a gente está cantando aqui, e por algum motivo você se afastou dessa jornada, e você diz: não, pastor, eu gostaria de hoje me reconciliar com essa mesa e me reconciliar. Eu entendi, pastor, hoje que Jesus já me recebeu e agora eu é que quero aceitar isso que ele me propõe. Alguém quer se reconciliar? Faz assim com a sua mão assim para eu ver você, se você está aqui. Se não, está tudo bem. Aleluia. Glória a Jesus. Vamos aplaudir o nome dele bem alto. Volta para o seu lugar. Volte para o seu lugar, querido. Nem a morte, hein? Os caras que nem a morte, já pensou? É do diabo ficar com raiva mesmo. Aleluia. Vem aqui, senão eu vou começar a pregar de novo. Abra sua Bíblia comigo em canto nenhum.